Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no nosso encontro virtual para conversarmos sobre responsabilidade no direito do consumidor. Nosso tema de hoje é um tema muito importante dentro do estudo do direito do consumidor. Vem aí reforçando conceitos que a gente já está trabalhando e hoje nós vamos focar na parte de responsabilização. Então o objetivo do encontro de hoje com vocês é apresentar todo esse foco da responsabilização no direito consumerista, principalmente no aspecto que envolve a responsabilidade pelo vício e a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Porque são duas coisas totalmente diversas, ok? E a gente vai ter possibilidade de vislumbrar isso conforme a gente for conversando nesse encontro que nós teremos hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre contextualização, não é? Nós vamos contextualizar um pouco, trabalhar alguns conceitos teóricos sobre essa questão e também vamos trabalhar com algumas questões. Então eu vou trazer como atividade para vocês algumas questões que vai envolver um pouquinho de um estudo de caso, mas eu explico para vocês no final dessa aula. Nós vamos trabalhar com uma competência específica hoje, que é a leitura, compreensão, interpretação e produção de texto. E com uma competência atitudinal, nós vamos trabalhar a visão sistêmica, que vai ser muito importante para que possamos entender todos os conceitos que vamos trabalhar hoje. Bom, quando a gente fala de responsabilização na esfera consumerista ou a responsabilização no direito do consumidor, é importante que a gente entenda que essa responsabilidade ela pode acontecer, como eu disse há pouco, sobre dois focos: responsabilidade pelo vício e responsabilidade pelo fato. Essa é a primeira subdivisão clássica que a doutrina faz para conversarmos e entendermos um pouquinho sobre a responsabilização. E eu vou começar a conversar com vocês sobre a responsabilidade pelo vício, ok? Então, primeiro vamos entender o que é vício. É importante que nós já façamos essa distinção inicial, para que possamos entender como que essa responsabilidade vai se aplicar. Vício, para a doutrina, para o Código de Defesa do Consumidor, é aquilo que o senso comum conhece por defeito. Então é muito comum você falar, comprei um produto e ele não está funcionando, o produto está com defeito. Não é? Isso, tecnicamente falando, é o vício. Por quê? O que é um vício? O vício é tudo aquilo que torna o produto impróprio ou inadequado para o consumo. Então, se eu compro uma TV, eu tento ligar ela, ela não liga, ela está imprópria para o consumo? Óbvio que sim, não é? Se eu compro um liquidificador, ligo ele na tomada, ele não funciona, também está impróprio ou inadequado para o consumo. Mesma coisa, se eu contrato um serviço, se eu contrato o Zé para fazer a pintura da parede da minha casa e a pintura fica cheia de bolinha, o produto está inadequado ou impróprio para o consumo? O serviço está também. Tá? Então, quando a gente fala de vício, eu quero que vocês já tenham em mente que vício é tudo aquilo que torna o produto impróprio ou inadequado ao consumo. Nós vamos partir dessa primeira premissa, porque nós vamos começar trabalhando a responsabilidade do vício. Então, nós vamos entender, quando um produto está impróprio e inadequado para o consumo, quem pode ser responsabilizado? Que tipo de responsabilização nós podemos aplicar? O que a lei define para que o consumidor possa ser respaldado nesse momento, tá? E aqui eu quero começar falando de uma outra subdivisão que a doutrina faz, que vai ser importante para nosso estudo hoje e vai ser importante para outras questões a serem trabalhadas posteriormente. Quando nós falamos do vício, o vício ele pode ser sob três formas: o vício aparente, o vício de fácil constatação e o vício oculto. O vício aparente, o nome já diz, né? Vamos começar a prestar atenção na nomenclatura das coisas, eu sempre digo isso, né? A nomenclatura diz muito do que aquilo que a lei está querendo dizer para a gente e nos ajuda à interpretação. Então, o vício aparente é aquilo que eu posso ver de imediato. Então, eu comprei uma televisão, eu tiro ela da embalagem, eu bato o olho nela, tem uma trinca na tela de fora a fora. Aquilo eu estou vendo de forma imediata, no primeiro contato com o produto. Então, isso é o chamado vício aparente. Tá? No segundo momento, a gente tem um vício de fácil constatação, que é aquele vício que eu não vou ter contato com ele já de imediato, mas logo nos primeiros usos eu já vou perceber que tem uma impropriedade ou uma inadequabilidade desse produto. É o caso, por exemplo, dessa mesma TV que eu comprei, mas eu tirei ela da caixa, ela tá linda e maravilhosa, a tela tá brilhando, aí eu instalo. Na hora que eu vou ligar o controle, a televisão não funciona. Isso é um vício de fácil constatação.
né? Logo nos primeiros usos já houve então a percepção de que aquele produto é inadequado ou impróprio para o consumo. E por último, o vício aparente, aquele que dá um pouquinho mais de trabalho, não é? O vício aparente não, perdão, o vício oculto. O vício oculto, o nome já diz também, é aquilo que não está tão aparente, aquilo que não está tão visível imediatamente, mas que a gente vai perceber depois de algum tempo de uso. Então eu compro a TV, tiro ela da caixa, ela tá linda e maravilhosa, eu instalo, eu ligo, ela funciona. Depois de 2 meses eu vou ligar essa televisão de novo e ela não funciona mais. Esse é o vício oculto, não é? Porque é aquele que não foi imediatamente visto, mas essa impropriedade, essa inadequabilidade acabou aparecendo um tempo depois. Tá? Então, quando a gente fala de vício, nós temos o vício sobre esses 3 aspectos, que é importante para a gente começar o nosso estudo de hoje, mas vai ser importante também para outros conhecimentos que ainda vocês terão. Bom, a responsabilidade, então, é importante também a gente fazer uma outra subdivisão clássica que a doutrina faz quando falamos de responsabilidade pelo vício. A responsabilidade pelo vício pode ser a responsabilidade pelo vício do produto, ou a responsabilidade pelo vício do serviço. E a responsabilidade pelo vício do produto pode ser por falta de qualidade ou por falta de quantidade. E a responsabilidade pelo vício do serviço da mesma forma, também por falta de qualidade ou por falta de quantidade. Aqui eu vou fazer só um pequeno parênteses para a gente poder retomar algo, lembrando que a nossa competência atitudinal é visão sistêmica. Então, produto e serviço, algo que nós já sabemos, algo que nós já compreendemos, né? Produto e serviço são elementos da relação jurídica de consumo, aquilo que está previsto ali nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O que é esse produto? Todo aquele bem material ou imaterial, móvel ou imóvel, durável ou não durável, né? Bem material ou imaterial, bem material é aquilo que eu posso ver, bem imaterial é aquilo que eu não estou vendo. Não é isso? Bem imóvel, aquilo que eu posso carregar, transportar. Bem imóvel, aquilo que eu não posso tirar do lugar. Não é? Bem durável, aquilo que eu posso pegar. Bem não durável, aquilo que eu não posso pegar. Não é? Então, esses são os tipos de bem que nós falamos e que são, na verdade, conceituados como produto. E o serviço? O serviço é aquela atividade remunerada, não é? Toda aquela atividade mediante remuneração, que pode ser uma remuneração direta ou indireta também, né? Isso a gente já sabe. E aquela atividade que excetua-se aquelas de caráter trabalhista, mas que inclui os serviços bancários. Então, são esses conceitos de produto e serviço que nós vamos lembrar para continuar aqui o estudo da responsabilidade. Então, quando eu estou falando de responsabilidade pelo produto, é desse produto que nós estamos falando. E do serviço é a mesma coisa. Eles podem ser dessa subdivisão que a gente acabou de mencionar. Eu vou começar conversando com vocês sobre o vício do produto por falta de qualidade. E aí eu vou devagarzinho mesmo, porque são muitas subdivisões, não é? Responsabilidade pelo vício do produto por falta de qualidade, responsabilidade pelo vício do produto por falta de quantidade, responsabilidade pelo vício do serviço por falta de qualidade, responsabilidade pelo vício do serviço por falta de quantidade. Então, a gente vai devagarzinho, tá? Nós vamos iniciar com esse tipo de responsabilidade, que é a responsabilidade pelo vício por falta de qualidade, vício do produto, não é? Que está previsto no artigo 18. Vocês têm aí na tela a definição do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ok? Tá aqui, o artigo 18 define, né, que são lá os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que vão tornar esses produtos impróprios ou inadequados para o consumo, ou que vai diminuir o valor desses produtos também. Assim como aqueles que discorrem de disparidade, né, de indicação de recipiente, de embalagem, de rotulagem, né, e tudo mais. Aqui, vocês estão vendo aí que tem alguns termos grifados, tá? Esses termos grifados são termos que nós vamos necessariamente trabalhar de uma forma um pouco mais profunda a partir de agora. Então, o artigo 18 fala: os fornecedores, né, são responsáveis. Então, vejam, a responsabilidade é imputada a alguém. E quem é, na verdade, o sujeito dessa responsabilidade? Os fornecedores. O artigo 18 é muito claro. Então, esses fornecedores que nós estamos falando aqui são aqueles fornecedores que estão definidos no CDC lá na relação jurídica de consumo.
Algo que nós já conversamos também, ok? Então, os fornecedores, lembram? Nós falamos que fornecedor pode ser o comerciante, pode ser o produtor, pode ser o importador, pode ser o exportador, pode ser o fabricante, né? Pode ser o distribuidor. Então, são várias pessoas que podem ser consideradas fornecedores pelo CDC. Então, quando o artigo 18 fala os fornecedores são responsáveis, ele está querendo dizer para nós, e aí nós devemos interpretar dessa forma, que esses fornecedores nada mais são do que a cadeia de fornecedores. Então, eu posso responsabilizar o comerciante? Posso. Eu posso responsabilizar o fabricante? Posso. Posso responsabilizar o distribuidor, o importador, o exportador? Toda a cadeia pode ser responsabilizada quando eu estou diante de um vício do produto por falta de qualidade. Então, se eu vou na loja, compro um celular, eu tiro o celular da caixinha, ele tem uma trinca de fora a fora na tela, isso está tornando o produto impróprio ou inadequado para o consumo? Obviamente que sim. Quem eu posso responsabilizar? Eu posso pegar o celular, eu sempre digo que antes de responsabilizar, eu sento um pouquinho, choro uns 30 minutos, depois eu pego o celular e corro lá nas Casas Bahia ou no Magazine Luiza, ou seja, onde eu comprei o celular, não é? Para fazer a reclamação. Eu posso fazer isso? Eu posso pegar o celular, sair correndo e ir até o lugar onde eu comprei para fazer uma reclamação? Ele é o local, é a pessoa responsável, nesse caso, pelo vício do produto por falta de qualidade? Nos termos do artigo 18, sim. O comerciante está dentro dessa cadeia de consumidores. Mas se eu quiser responsabilizar o fornecedor, eu posso? Eu também posso. Não é? Se eu quiser responsabilizar os dois conjuntamente, eu posso? Posso também. Ou eu posso escolher um e depois ajuizar uma ação regressiva contra os demais. Né? Por que eu posso fazer tudo isso? Porque o artigo 18 diz: os fornecedores são responsáveis solidariamente. Não é isso? Então, responsabilidade solidária é algo que a gente também já sabe, não é? A responsabilidade solidária, relembrando, é aquela responsabilidade, e eu costumo usar sempre um exemplo bem simples para a gente poder entender e fixar um pouco dessa responsabilidade solidária. É como se tivesse todo mundo junto dentro de um barquinho, se o barquinho afundar, afunda todo mundo junto, né? Porque a responsabilidade solidária é aquela que deriva de uma relação que é uma relação horizontal, não é? Tá um do lado do outro, um de mãozinha dada com o outro. Um vai ser responsabilizado, o outro também pode ser. Todos podem ser responsabilizados de forma conjunta. E eu, consumidor, tenho a possibilidade também, dentro da chamada responsabilidade solidária, de responsabilizar um. Escolher uma única pessoa para responsabilizar e depois essa pessoa que foi responsabilizada vai correr atrás dos demais na chamada ação regressiva, que a gente também já conhece. Não é? Então, duas coisas importantes. Os fornecedores aqui, é toda a cadeia de fornecedor, e a responsabilidade é solidária. Agora, importante a gente lembrar, não é? A responsabilidade é solidária porque ela é regra, mas tem exceção. A gente sabe que toda regra tem exceção, não é? Qual é a primeira exceção? Hoje nós vamos trabalhar com muitas exceções, ok? A primeira exceção é quando a gente fala dessa possibilidade de uma responsabilidade solidária, não é? Existe uma previsão lá no CDC, no artigo 18, parágrafo 5º, quando a gente fala do fornecimento de produtos in natura. Vamos lembrar que produto in natura é aquele produto que não sofre comercialização, tudo bem? Então, olha só, eu fui lá na vendinha do Zé e comprei 1 quilo de tomate. Tomate é um produto in natura? Sim. Ele não tem processo de industrialização. Então, ele é um produto in natura. Se eu compro 1 quilo de tomate na vendinha do Zé, chego na minha casa, tiro o tomate lá do saquinho, tem um tomate que está estragado? Ele está impróprio e inadequado para o consumo? Lógico que sim, não é? Posso responsabilizar quem aí? Se o artigo 18 diz que a responsabilidade é uma responsabilidade dos fornecedores, né? Nesse caso específico, nós aplicamos uma exceção. Porque no caso de fornecimento de produto in natura, você vai responsabilizar o fornecedor imediato, salvo se você não souber quem é aquela pessoa que comercializou, ou melhor dizendo, aquela pessoa que produziu, tá? Quando não tiver claramente identificado o seu produtor. Então, se eu não souber, se eu não tiver nenhum selinho ali no tomate falando quem produziu, eu vou responsabilizar quem? O Zé, que é o fornecedor imediato. Tudo bem? Essa é a primeira exceção. Outra questão importante aqui, quando a gente fala de responsabilidade pelo vício do produto por falta de qualidade, é o artigo 18, parágrafo 1º. Esse artigo é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque é ele que vai definir exatamente a forma pela qual nós vamos exigir essa responsabilização. O artigo 18 é claro ao dizer que
ao fornecedor é fornecido um prazo de 30 dias para que ele possa sanar o vício. Então, eu tenho um produto impróprio inadequado para o consumo. Eu comprei um celular, o celular está com uma trinca na tela, de fora a fora. Eu posso pegar o celular, sair correndo, ir lá onde eu comprei, chegar lá, eu posso fazer o maior barraco e exigir um celular de volta? Não, eu não posso fazer isso dessa forma, tá? Porque o artigo 18, parágrafo 1º é claro ao dizer que ao fornecedor é propiciado um prazo de 30 dias para que ele possa sanar o vício. O que é sanar o vício? É resolver o seu problema, não é? Que forma? Da forma que ele quiser. Ele quer te dar um celular novo, ele quer mandar para assistência técnica, ele quer te dar um celular substituto, ele quer virar cambalhota, ele quer fazer o que ele quiser. Ele pode fazer nesse prazo o que ele quiser. Ele tem prazo de 30 dias para resolver o seu problema. Agora vamos imaginar o seguinte, 30 dias, tudo bem. Passou 30, passou 35, passou 40, passou 45 dias, nada de resolver o seu problema. Aí você pode fazer um uso das alternativas que são previstas no artigo 18, parágrafo 1º. Ele fala, né? Ao fornecedor é dado um prazo de 30 dias para sanar o vício. Em caso de não cumprimento desse prazo, o consumidor pode exigir as alternativas que estão previstas no parágrafo 1º, que é a substituição do produto, a restituição do dinheiro ou as perdas de danos, né? E o abatimento proporcional do preço. Então, se o celular tiver com a trinca na tela, eu posso pegar o celular, sair correndo e ir lá onde eu comprei fazer barraco? Não posso, tá? Porque o fornecedor tem os 30 dias. Agora, se ele não cumprir no prazo de 40, 45, 50, 60 dias, você pode exigir um produto de volta. A substituição do produto por outro de igual espécie, ou a restituição do dinheiro, ou o abatimento proporcional do preço. Atenção, o código diz que são alternativas. Eu não posso chegar lá e falar para ele, eu quero um celular novo, eu quero meu dinheiro também e eu quero aí mais um brinde. Não dá para você fazer isso, porque o código não permite, a lei não permite. A lei traz alternativas, ou uma coisa, ou outra coisa, ou outra coisa. Então, ou a substituição do produto, ou a restituição do dinheiro, ou o abatimento. O consumidor que vai escolher, porque essa escolha é do consumidor nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90. Tudo bem? Bom, aqui tem uma exceção, né? Essa é regra, regra tem exceção. Qual é a exceção? Está prevista no parágrafo 3º, tá? Essas alternativas podem ser usadas imediatamente no caso de vício de grande extensão ou no caso de produto de natureza essencial. Então, vamos imaginar, comprei uma televisão, tirei da caixa, a tela está inteirinha trincada. É um vício de grande extensão? É um vício de grande extensão, óbvio que sim, tá? Nesse caso, eu posso pegar a televisão, correr lá onde eu comprei e pedir uma nova televisão, uma substituição do produto imediatamente? Eu posso. O fornecedor pode virar para mim e falar assim, olha, você tem que fornecer para mim um prazo de 30 dias para que eu possa resolver o seu problema. Ele pode fazer isso? Não pode, tá? Porque o parágrafo 3º é explícito ao mencionar que as alternativas podem ser usadas de forma imediata. Então, aqui não existe prazo de 30 dias que o consumidor tem que esperar para que ele possa ter o seu problema solucionado. Aqui é imediatamente. A mesma coisa vale para produto de caráter essencial. Por exemplo, uma geladeira dentro de uma casa. É um produto de natureza essencial? Lógico que sim. Quem que fica sem geladeira em casa? Não dá. Então você comprou uma geladeira, pôs um monte de coisa lá dentro, foi dormir, chegou no outro dia de manhã, foi lá ver a geladeira, tudo que está lá dentro é estragado. Não é? A geladeira tem uma natureza essencial? Lógico que tem. Então você pode exigir uma nova geladeira ou o seu dinheiro de volta ou o abatimento proporcional do preço, tá? De forma imediata. E não tem que esperar os 30 dias. Ok? Bom, é importante falar ainda aqui que esse prazo de 30 dias pode ser convencionado entre as partes, isso é previsão do parágrafo 2º, esse prazo de 30 dias pode ser convencionado. O que é convencionar? Acordar, não é isso? Então as partes podem acordar sobre isso. O que significa? Significa que eu vou lá no Zé e falo, ó, comprei esse celular aqui, ele tá com uma trinca na tela, e eu quero então que você resolva o meu problema. Aí ele vai falar para mim, olha, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 18, parágrafo 1º, eu tenho 30 dias para resolver seu problema, não é? Mas olha, eu consigo resolver o teu problema em 15 dias, tudo bem? Aí você fala, tudo bem. Está convencionado entre as partes a redução do prazo.
Só que esse prazo, ele não pode ser reduzido por um prazo menor de 7 dias. O prazo não pode ser inferior a 7 dias. Ele também pode falar assim para mim, olha, o código fala 30 dias, mas eu consigo resolver para você em 60. Tudo bem? Você fala, tudo bem. Então, as partes estão concordando, estão convencionando. Só que esse prazo superior não pode ser superior a 180 dias. Então, isso é previsão da lei também, ok? E por último, a gente não pode deixar de mencionar que essa responsabilidade que nós estamos falando aqui é uma responsabilidade objetiva, não é? De novo, algo que a gente já conhece. Responsabilidade objetiva. Fato, dano, nexo causal. Só essa comprovação que eu tenho que fazer. Eu não tenho que me preocupar em fazer prova de culpa e nem de dolo, tá? Extremamente importante essa responsabilidade objetiva. Bom, ainda quando a gente está falando de responsabilidade pelo vício, nós saímos agora da responsabilidade pelo vício do produto por falta de qualidade para falarmos da falta de quantidade. Então, nós falamos da qualidade, já entendemos todo o contexto e agora a gente vai trabalhar a responsabilidade pelo vício do produto por falta de quantidade, que está previsto no artigo 19, tá? É muito semelhante, ok? A única coisa que diferencia realmente aí as duas espécies de responsabilidade é que na segunda, que é essa que a gente vai agora, que tem a previsão no artigo 19, nós estamos falando de quantidade, daquilo que pode ser quantificado, não é? Então, por exemplo, um saco de arroz, eu vou no supermercado e tem um saco de arroz de 5 quilos. Aí eu pego o saco de arroz, compro e vou para casa. Aí no meio do caminho eu falo, pô, esse saco aqui tá meio leve, isso aqui não tem 5 quilos. Aí eu vou pesar e ele tem 3,5 kg. Isso é uma responsabilidade pelo vício do produto por falta de quantidade. Então, tudo aquilo que pode ser quantificado. Saco de arroz, saco de açúcar, vidro de shampoo, litro de leite, não é? Tudo aquilo que a embalagem diz que tem uma coisa, na verdade, tem menos, tá? Então, o artigo 19 fala ali, nesses casos, que o fornecedor responde também de forma solidária pelo vício de quantidade, né, do produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, o conteúdo líquido for inferior às indicações. Ele fala de conteúdo líquido, mas a gente também pode falar de sólido, tá? A doutrina faz essa interpretação extensiva, sem problema nenhum. E aí ele traz algumas alternativas à escolha do consumidor, né? Nesse caso, então, de você ter algum tipo de conteúdo líquido inferior às indicações do recipiente, da embalagem, né? Da rotulagem, da mensagem publicitária, existem as alternativas. Quais são as alternativas? Está lá no artigo 19, tá? O abatimento proporcional do preço seria uma das alternativas. A complementação do peso da medida, porque nós estamos falando de questões quantificáveis, não é? Então, você pode complementar o peso do arroz, por exemplo, que eu falei agora há pouco. Né? Um peso de 5 quilos tem 3,5. Você pode complementar para chegar no 5. A substituição do produto e também a restituição imediata de quantia paga, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui quando a gente fala do vício do produto por falta de quantidade? Os fornecedores que nós estamos falando aqui são os mesmos fornecedores do artigo 18, é a cadeia, é a mesma coisa, eu posso responsabilizar todo mundo junto. E a responsabilidade também é uma responsabilidade solidária, tá? Por própria previsão do artigo, ok? Tem uma exceção aqui, né? O fornecedor imediato será responsável quando ele fizer a medição ou a pesagem e o instrumento utilizado não for auferido em conformidade com os padrões estabelecidos. Então, hoje nem é tão comum, mas antigamente era muito comum aquelas vendinhas que vendiam, né, pó de café e punha no saquinho e colocava na balança para medir. Não é? Então, é nesse caso que nós estamos falando, tá? O fornecedor imediato, ele responde quando ele usa algum tipo de instrumento de medição, né? E o instrumento de medição está com problema, né? Está desregulado, apresenta algum problema que tem um peso menor. Então, nesse caso, a responsabilidade é do fornecedor imediato. E aí nós não estamos falando de todos os fornecedores, mas daquele que efetivamente realizou a venda do produto, tá? As alternativas aí estão previstas no parágrafo 1º e existe também a previsão da responsabilidade objetiva. Algo muito semelhante ao artigo 18, só que tem uma diferença. E é essa que eu quero ver se vocês conseguem vislumbrar desse lado aí, tá? Não sei se alguém já sacou
qual é a grande pegadinha aqui. Mas quando a gente fala do artigo 18 para o artigo 19, vejam, os fornecedores são os mesmos. A responsabilidade também é objetiva, né? Nós também temos alternativas que estão previstas. Embora as alternativas aqui seja a única diferente é a questão da complementação, porque aqui nós estamos falando de quantidade. Qual é a diferença que tem no artigo 18 para o artigo 19? A diferença é o prazo. Lá no artigo 18, você tem 30 dias para propiciar o fornecedor para ele sanar o vício. Aqui não tem prazo nenhum. Aqui, se ocorrer o vício por falta de quantidade, né, o vício do produto por falta de quantidade, você imediatamente pode fazer uso das alternativas. Não tem que esperar 30 dias, tá? Essa é a principal diferença. Bom, saímos do vício do produto para adentrarmos no vício do serviço, que tem a previsão no artigo 20, não é? Serviço, lembrando, né, toda aquela atividade remunerada, que excetua-se as atividades de caráter trabalhista, mas inclui-se os serviços bancários, tá? Aquela remuneração que a gente já falou aqui que é direta ou indireta. Pois bem, então eu comprei, agora um momento de reflexão conjunta comigo. A Juliana comprou um apartamento, então todo mundo medita para a Juliana comprar um apartamento rápido. Então eu comprei um apartamento, contratei o Zé para colocar carpete de madeira no meu apartamento inteiro, tudo bem? Isso é um serviço? Segundo a previsão do CDC, é um serviço. Juliana, sou consumidora? Nas previsões do CDC, eu sou consumidora, né? Toda pessoa física ou jurídica que adquira o produto como consumidor, como destinatário final. Eu sou consumidora. O Zé é fornecedor? Nos termos do CDC, ele também é fornecedor. Então, a gente tem uma relação jurídica de consumo aí, certo? E ele está prestando um serviço para mim mediante uma remuneração. Ótimo. O Zé colocou carpete de madeira no apartamento inteiro e foi embora. E aí a Juliana foi dormir feliz e contente. No outro dia, quando eu acordo, eu abro o olho, eu olho para o chão, os carpetes estão todos empinados para cima. O serviço que ele executou para mim apresenta uma impropriedade ou uma inadequabilidade? Óbvio que sim. E aí existe uma responsabilidade do Zé, que está prevista no artigo 20. Então está lá no artigo 20. O fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que o tornem impróprios ao consumo ou possa diminuir o valor, tá? Assim como por aqueles que são decorrentes da disparidade, das indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária, tá? E também existem algumas alternativas que o consumidor pode escolher. Quais são as alternativas nesse caso aí, tá? Primeiro, a reexecução do serviço sem nenhum custo adicional. Eu posso pedir para o Zé fazer tudo de novo sem me cobrar R$1? Posso, tá? Segundo a previsão do artigo 20. Além disso, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Então, eu posso exigir que o Zé faça o serviço de novo ou me devolva o dinheiro que eu paguei para ele, com perdas e danos, ou realize o abatimento proporcional do preço. Tá? Então, essas três alternativas são previstas também no artigo 20, quando eu estou falando do vício do serviço. Tem algumas questões que eu gostaria de pontuar aqui com relação a esse caso especificadamente. Essas alternativas, obviamente, são da escolha do consumidor, né? Lembrando que o consumidor sempre é a parte mais vulnerável da relação, o princípio da vulnerabilidade do consumidor, então a escolha é dele, tá? O artigo 20 também não fala de prazo, né? Uma outra observação interessante, aquele prazo de 30 dias não existe aqui também, então eu posso imediatamente, no dia seguinte, eu posso ligar para o Zé e falar, Zé, vem aqui fazer o serviço de novo, e o Zé tem que ir? Sim, tá? Não, e o Zé pode falar para mim, ô, dona Juliana, vamos esperar 30 dias aí, porque eu vou resolver o problema da senhora. Não existe esses 30 dias, tá? Ele tem que executar o serviço ou restituir o meu dinheiro ou o abatimento proporcional do preço imediatamente, não tem prazo nenhum, ok? Importante também, quando ele for reparar esse serviço, o Zé pode falar assim, ô, dona Juliana, beleza, eu vou resolver para a senhora o problema. Eu tenho uns pedaços de madeira lá no canto, lá da minha oficina, eu vou usar ele para fazer o serviço na sua casa. O Zé pode fazer isso? Não pode, tá? O código é expresso que na reparação do serviço, né, ele tem que usar produtos originais, tá? E isso é extremamente importante. E também uma outra previsão do artigo 23, que é muito interessante também, é a possibilidade que o fornecedor tem de não poder alegar ignorância, não é? Para se eximir de responsabilidade. Então, vamos imaginar, o Zé pode falar assim para mim, ô, dona Juliana, não tenho culpa não. Ó, sabe o que é? O problema foi da cola que eu usei. Passei a cola lá e o problema é da cola e eu não tenho nada com isso.
Ele pode usar esse tipo de argumentação para se eximir de responsabilidade? De jeito nenhum, tá? Então ele não pode fazer isso, ok? Bom, aqui a gente vai fazer um intervalozinho para a gente tomar uma água, tomar um cafezinho, e depois a gente volta para conversar de novo e aí nós já vamos adentrar a responsabilidade pelo fato,